Olá, está no ar o programa Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Hoje vamos falar de diabetes gestacional. A Organização Mundial da Saúde estima que atualmente 1 em cada 6 nascimentos ocorram em mulheres com alguma forma de hiperglicemia durante a gestação, sendo que 84% desses casos sejam decorrentes de diabetes mellitus gestacional. Este tipo de diabetes aumenta o maior risco de complicações durante a gestação e no parto. Para além disso, tanto a mãe como possivelmente os seus filhos correm maior risco de desenvolver a diabetes do tipo 2 no futuro. Portanto, fique atento ao nosso programa de hoje, pois vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria. Em algumas gestantes, o organismo não consegue agir da melhor forma e se descontrola, gerando níveis de glicemia mais elevados do que o esperado, podendo causar complicações graves para a saúde da mãe e do bebê. Eu descobri que sou diabético em 2018, só que desde 2018 fazia acompanhamento, mas não ia sempre, não era aquilo de ir frequentemente, não. Mas a diabetes foi se agravando. Dona Sônia conta que antes de ter o diagnóstico de diabetes, passou por 2 momentos difíceis. O primeiro foi durante a gestação do seu 3º filho. Na época, ela teve um ganho de peso excessivo, tanto é que o seu bebê nasceu com 5 quilos e 500 gramas, o que gerou complicações no parto. O segundo momento foi a perda do seu 4º filho, quando tinha 9 meses de gestação. Tive perdas, acho que por causa desta doença. Mas é por isso que este ano, quando fiquei grávida, fui dizer no hospital que estou grávida, para poder evitar o que aconteceu nos anos anteriores. Passamos por 2 experiências gravíssimas e a última, se não tivesse sido a intervenção divina, até que perderíamos a vida dela. Só depois daí é que tivemos que arregaçar as mangas e trabalhar a sério, porque estávamos perante um gigante e que poderia nos trazer uma tristeza enorme. Mas assumimos a realidade a partir de 2018, começamos a viver com esta realidade, que é assumir que ela é diabética e praticamente a família também é diabética. Por exemplo, agora que estou grávida, faço o acompanhamento semanalmente. Antes ia mensalmente, mas agora faço semanalmente por causa do meu estado. Quando foi abrir a ficha pré-natal, graças a Deus encontramos pessoas para nos ajudar e que sabem o que deve ser feito, que caminho é que uma mulher grávida com doença de diabetes deve seguir. E é o que estamos a fazer até agora. De lá para cá, ela está sendo controlada, está nas mãos dos médicos. Estamos a tentar, na medida do possível, seguir aquilo que é a orientação médica. Após o diagnóstico, a família teve que fazer reajustes na alimentação. A minha alimentação mudou tanto, tenho que comer coisas que... tenho que me adaptar a outro tipo de alimentação. Por exemplo, a família tem que comer aquilo e eu tenho que comer aquilo. Tenho que fazer coisas diferentes ou 2 panelas às vezes. Não é tão fácil, entendo. O mundo hoje está muito mais virado para coisas rápidas, mas esta doença nos orienta, nos faz pensar que temos que viver muito mais nas verduras. É o que a gente tem feito. Temos que comer tudo que é natural. Tudo que é natural. Evitar coisas que podemos obter das lojas, mas muito mais com açúcar, com óleo, evitar o sal e comer no máximo dos máximos, tudo que é vegetal, das machambas. É o que a gente faz, Os meus filhos já sabem preparar
não é, esse alimento para toda a família. Já sabem que esta família é diabética e temos que comer em função, alimentar-nos em função da dieta, não é, alimentar da nossa mãe. E estamos a viver assim. Dona Sônia explica que antes de ficar grávida fazia o tratamento com metformina, mas depois de descobrir a gravidez, os médicos optaram pelo tratamento com insulina. No princípio, esta mudança constituiu um desafio para a família, por falta de condições para a conservação do medicamento. Quando disseram que tem que picar a insulina, eu hesitei, eu disse não, insulina não vai me fazer bem. Eu vinha bem com a minha metformina, agora por que vão mudar para a insulina? Mas estou a ver que já estou me adaptando. Estamos acostumados que a hora X irá medicar, mas trouxe uma nova informação que devia passar a usar outro tipo de medicamento. É uma outra novidade, é um outro desafio, mas assumimos. E graças a Deus, até agora, estamos a conquistar, estamos a vencer e estamos a avançar. Ela veio e explicou como que deveríamos conservar a insulina. Infelizmente, aqui nesta zona não temos energia, não temos congelador, não temos geleira. Tivemos que ir atrás de uma moringa, aquela panela de barro, para podermos conservar. Ou, às vezes, quando há temperaturas altas, porque a moringa facilita a retenção, né, do calor para temperaturas muito baixas, mais ou menos. Então, quando há muito calor, temos que recorrer à compra de gelo, pedra de gelo, né, pôr num pano e manter o medicamento a temperaturas minimamente baixas. A experiência que eu posso dar para outras mães ou algum diabético ou uma mãe grávida é se prevenir do açúcar, então. O açúcar não é só pôr açúcar no chá, não. Mas tem tantas outras coisas doces que provocam diabetes, sim. Agora, eu apelo às mães, eu apelo a um diabético para não consumir muito açúcar, não. Se prevenir. Motivar, encorajar aos pacientes e às famílias que vivem com esses pacientes, que nada está perdido. Viver com um paciente que sofre desta doença, diabetes, não é o fim do mundo. O que nós precisamos vivemos a nossa realidade. Isso que é importante. O mais difícil é assumir a realidade. E é o que talvez coloca muitos desafios às famílias e aos próprios pacientes. Não, eu vou acatar a informação, vou seguir as orientações, mas não a 100%. E o que nós temos que admitir e aceitar é que temos que, de facto, seguir a 100%, na medida do possível. É o que a família está a fazer. Dar acompanhamento, carinho, aceitar e assumir que é uma doença familiar, não é? Porque, como experiência aqui em casa, hora X nós já sabemos que ela deve medicar. Saímos para a cidade, nas festas, a gente está nas festas, a gente sabe se controlar. O mais importante é seguir as orientações, eliminar o açúcar, que é o grande inimigo, não é? O sal, óleos, gorduras e a vida continua normalmente. Bom, a diabetes gestacional, ou seja, aquela que surge durante a gravidez, corresponde aos valores de hiperglicemia que são superiores ao normal. Entretanto, são inferiores àqueles estabelecidos para o diagnóstico da diabetes. E para nos ajudar a entender melhor e a descomplicar estes conceitos, vamos acompanhar a seguir a entrevista com o médico ginecologista obstetra. A diabetes gestacional, como o próprio nome diz, é uma diabetes que vai aparecer durante a gravidez. A gravidez é um processo fisiológico normal que cursa mais ou menos entre 40 e 42 semanas. Isto é aquilo que é a média, mas ele pode ir de 37 ou até chegar a essas 42 semanas.
E no decurso dessa gravidez, nós dividimos a gravidez em três meses. Então, que chamamos o primeiro trimestre, depois temos o segundo trimestre e temos finalmente o terceiro trimestre. A diabetes, quando nós abrimos aquilo que é a ficha pré-natal, significa que ela sabe que está grávida, ela vai procurar aquilo que é o acompanhamento médico ou acompanhamento na consulta no centro de saúde com a enfermeira. Nós fazemos aquilo que são as análises de rotina, onde é o exame de sangue, e fazemos também aquilo que é o exame de urina. Nestes dois exames, em algum momento pode não ficar claro como é que nós podemos diagnosticar esta diabetes, mas o exame de urina pode nos suscetibilizar a dar algumas pistas, perceber se alguma coisa está a acontecer ou não com esta mulher. Porque a diabetes normalmente é descoberta quando nós já entramos para aquilo que é o segundo trimestre, ou seja, é uma doença que vai aparecer no segundo trimestre da gravidez, ou seja, depois dos 3 meses. Por volta de 20 semanas, ou dizemos 5 meses de gestação, a mulher já pode vir ao centro de saúde ou à unidade hospitalar com sintomas. E o que é que isto é? Diabetes é o aumento daquilo que é o nível de açúcar no sangue. Aquele açúcar que nos permite fazer as atividades diárias, nós possamos trabalhar e termos a energia. Mas este açúcar, quando ele aparece em proporções acima daquilo que é o estabelecido, que é o normal dentro do organismo, ele provoca alterações nos órgãos como o rim, provoca alterações a nível dos olhos e durante a gravidez ele vai provocar alterações no próprio feto, alterações essas que podem variar desde o aumento do peso, malformações cardíacas e outras alterações que o bebê pode desenvolver, ou seja, este açúcar não permite que este bebê desenvolva normalmente como um outro que está dentro daquilo que é um açúcar normal. Então, este aumento do açúcar interfere naquilo que é o metabolismo. O metabolismo é toda aquela atividade essencial que vai permitir que ele possa crescer normalmente. E a mãe também começa a ter alterações que não permitem que ela possa levar essa gravidez a bom termo. Então, este bebê, porque está sob efeito deste açúcar que está a mais nesta mulher, ele, para além daquilo que é aumento do peso e dessas malformações, ele pode ter também aquilo que é aumento do líquido amniótico, que é onde ele está inserido, nesta placenta, dentro deste útero, onde ele vive. E este líquido também pode interferir naquilo que é no seu crescimento dentro da gravidez. Para além também deste aumento do líquido amniótico, pode acontecer que o bebê tenha um açúcar baixo demais ou também alto demais, que faça com que ele até possa ter uma morte súbita dentro do próprio útero da mãe. Então, isto já é uma situação extrema. Em relação à própria mãe, nós vamos ter uma mãe que ganha muito peso. O ganho de peso durante a gravidez, ele também vai se distribuindo ao longo destes três meses que me referi no início. No primeiro trimestre, que é a altura em que a gravidez se instala, aparecem as náuseas e muitas das vezes fazem com que o ganho de peso não seja ideal. Então, existem pacientes que não ganham mais do que 1 quilo no início dos primeiros 3 meses. E sendo assim, ela até chega a perder algum peso por causa destes vômitos. Mas nas pacientes que têm essa diabetes gestacional, que é esse aumento do açúcar dentro do organismo, elas acabam ganhando mais do que isso. Aquilo que é a média de 1 quilo, 2 quilos por mês, elas podem ter muito mais do que isso. Pode chegar a ganhar mais do que 2 quilos durante o mês. Então, é uma paciente que já se encontra com um peso acima. Então, todas essas pacientes, quando se dirigem à nossa primeira consulta e nós chegamos lá, tiramos o peso e avaliamos, nós vemos que, olha, ela tem uma altura de 1,5 m, pesamos, existe uma tabela própria que nós falamos de índice de massa corporal, que se avalia para 1,5 m, qual é o peso que deve ter. Se não tem aquele peso correspondente aí, já chama a atenção à enfermeira ou ao médico que esta mulher está em risco de poder desenvolver esta diabetes gestacional. Quem são as mulheres que normalmente podem desenvolver esta diabetes gestacional?
Estamos a falar de pacientes que têm já um peso acima daquilo que é o seu ideal. O índice de massa corpórea é maior do que aquilo que está estabelecido para a sua idade, para o seu peso e para a sua altura. Falamos de mulheres que têm mais de 4, 5 gravidezes ou 5 partos que já tiveram esses filhos. Para aquela paciente que tem uma história familiar de ter alguém na família, ou seja, mãe, tia ou o pai com diabetes, ela está em risco de poder desenvolver esta diabetes. Para além da obesidade, deste fator também de risco que é familiar, que é hereditário, falamos também de hábitos culturais. Esta questão dos hábitos culturais é fundamental, porque a diabetes é uma doença que se pode prevenir. 5% daquilo que são as gestações, segundo aquilo que são dados mundiais, podem desenvolver a diabetes. Mas, se ela tiver uma boa educação nutricional, e esta educação nutricional, onde é que nós encontramos? Quando ela vai à primeira consulta pré-natal, nessa consulta ela vai levar o sal ferroso, tira o peso, tira a tensão e leva estas análises que tem que fazer onde esta diabetes também está a ser rastreada. Mas ainda existe um outro aspecto que pode ajudar aquilo que é a redução da probabilidade deste açúcar poder aumentar durante a gravidez, que é o próprio exercício. Estar grávida não significa estar limitada a fazer aquilo que é exercício físico. Não, deve fazer um exercício físico dentro daquilo que são as condições desta gravidez. No primeiro trimestre, pode caminhar à vontade, sem problema nenhum, existem exercícios até de flexão do próprio abdômen que ela pode fazer, mas quando a altura uterina, ou seja, o útero já começa a aparecer, já existem exercícios que ela já não pode fazer porque faz compressão do próprio útero e isso não é benéfico para a gravidez. Para dizer que o exercício é recomendável, é saudável e vai ajudar esta redução de peso. Falamos também do consumo reduzido das gorduras, que vão, de certa forma, também ser transformados e produzir mais energia e produzir mais açúcar para o organismo. De uma certa forma resumida, podemos dizer que conhecer aquilo que é o sinal da gravidez, que está grávida, procurar a atenção da consulta pré-natal e conhecer esses fatores que eu falei que são de risco. Todos estes aspectos vão fazer com que haja prevenção desta gravidez, porque é uma doença que é prevenível. Aparece durante a gravidez e mal a gravidez termine, 1 a 2 semanas, os sintomas todos regridem. Bom, é extremamente importante que todas as mulheres sigam à risca as orientações dadas pelos médicos e que iniciem o mais rápido possível a consulta pré-natal assim que descobrir que está grávida, pois é na consulta pré-natal que os médicos poderão identificar possíveis complicações e doenças durante a gravidez. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre diabetes gestacional. E porque este é um tema que gera muitas dúvidas, vamos a seguir dar espaço aos nossos telespectadores para que coloquem as suas perguntas e esclareçam as dúvidas sobre este tema. Acompanhe. Olá, doutora. Chamo-me Rosália. Gostaria de saber se é verdade que a mulher grávida diabética contrai infecções com maior facilidade? Olá, esta é uma questão muito pertinente e tem muito a ver com aquilo que são os sintomas que vão acontecer durante aquilo que é diabetes gestacional. Sim, estas mulheres estão suscetíveis a ter algumas infecções urinárias, por exemplo, de repetição, porque a diabetes é uma doença que vai fazer com que haja diminuição daquilo que é a imunidade. A imunidade são as defesas que nós temos para poder lutar contra as doenças. As infecções como fungos são muito frequentes nestas mulheres porque existe a alteração da imunidade e aquilo que era normal, ou seja, aqueles fungos, algumas bactérias que viviam dentro daquilo que é a flora vaginal,
podem ter alguma alteração e começar a crescer mais do que aquilo que elas normalmente cresciam. Crescendo mais, elas provocam aquilo que é infecção e temos que a tratar. Então, estas mulheres, porque têm a diabetes, têm alteração da imunidade e podem ter algumas infecções. Eu dou exemplo, por exemplo, da candidíase, que é muito frequente nestas mulheres. Olá, doutora. Meu nome é Milódia. Gostaria de saber que quem tem diabetes durante a gravidez corre o risco de se tornar diabética com o passar do tempo ou a doença desaparece após o parto. Olá, mais uma vez. Sim, aquilo que é a literatura e os estudos mostram que todas as pacientes que desenvolvem uma diabetes gestacional têm o risco de desenvolver aquilo que é uma diabetes do tipo 2 no futuro, que é a tal diabetes da pessoa adulta. Isto porque elas já têm alterações naquilo que é a produção da insulina e com o passar do tempo essas alterações, algumas não são reversíveis e ela caminha para este caminho da diabetes. Olá, doutora. Meu nome é Ana Maria. Gostava de saber se mulheres com diabetes têm alguma restrição em relação à amamentação? Olá. A questão da amamentação na diabetes é algo que nós gostaríamos de enfatizar, que não tem alteração nenhuma em relação à própria diabetes, nem ao próprio desfecho da gravidez. Ou seja, toda mulher que é diagnosticada como diabetes gestacional ou posteriormente como uma diabetes tipo 2 deve continuar a fazer aquilo que é o aleitamento do seu recém-nascido, porque não interfere com aquilo que é o processo de lactação, nem com esta qualidade de leite que é produzido. Então, ela deve ser estimulada a continuar a amamentar o seu bebê, porque nós, como todos sabemos, é o leite que permite desenvolver o recém-nascido nos primeiros meses de vida, até antes que comece aquilo que é a diversificação alimentar aos 4, 6 meses. Olá, doutora. Chamo-me Jenny. Gostaria de saber quais são as chances dessa criança ter diabetes no futuro. No futuro, aquilo que os estudos dizem, somente as mulheres que desenvolvem aquilo que é diabetes por hereditariedade e podem transmitir aquilo que é os seus recém-nascidos. Se houver uma história familiar muito importante nestas mulheres, aí sim elas podem transmitir de forma hereditária para os seus recém-nascidos, não porque esteve a amamentar, nem porque esteve durante esses 9 meses na gravidez, mas sim porque houve transmissão de uma informação genética que passou para este recém-nascido. Existe sim essa possibilidade, mas de forma genética, não por causa do contato que esteve com o recém-nascido. Olá, doutora. Meu nome é Chelsea. Gostaria de saber se há riscos de diabetes se manifestar numa mulher que já teve esses problemas. Olá, sim, pode acontecer que ela tenha diabetes numa gravidez, na gravidez seguinte não tenha, e se tiver uma terceira gravidez, poder desenvolver a diabetes. Pode acontecer sim, uma gravidez é sempre diferente da outra. Aquele estímulo que faz desenvolver aquilo que é fazer o aparecimento da diabetes, são todos esses fatores que já fizemos referência, que são os fatores genéticos, hereditários, que ela possa ter levado da mãe ou do pai, mas mais do que isto, a prevenção, que é o ambiente em que ela vive, os hábitos dietéticos e o exercício físico, se é ou não feito por esta grávida. Bom, está cientificamente comprovado que uma das principais ferramentas para o controlo da diabetes, não só gestacional, mas também a diabetes do tipo 1, do tipo 2, é a alimentação. Portanto, vamos a seguir ter algumas orientações sobre alimentação saudável. Acompanhe. Falar de alimentação saudável na gravidez é falar de comer aquilo que tem em casa. Estamos a falar de fruta, estamos numa época agora, por exemplo, que temos todos os frutos quase presentes. Temos frutos silvestres, temos muita laranja, temos muita banana e temos muita papaya. Alimentos como estes são calóricos, têm hidratos de carbono, mas são hidratos de carbono que, de certa forma, se eles forem consumidos de uma forma regrada, não vão causar diabetes. Estamos a falar de uma época em que temos muita couve, temos muita folha de abóbora, muita folha de feijão, temos muita alface, como fez a referência. Todos esses alimentos também
tem aquilo que é uma absorção mais lenta em relação, por exemplo, às frutas, em relação aos açúcares, e são alimentos que podem reduzir esta sobrecarga em açúcar. A questão do desenvolvimento da diabetes gestacional tem a ver com a própria gravidez, é por isso que a diabetes gestacional só aparece durante a gravidez. O desenvolvimento da própria placenta e a própria gravidez vão fazer com que haja uma resistência a esta insulina que é produzida. Ela sente mais fome, sente mais vontade de comer e existe uma sobrecarga ainda maior desta insulina e não consegue prover este açúcar de entrar para a célula, porque a insulina tem o objetivo de empurrar este açúcar que foi pedido pela fome, que a comida vai trazer, para entrar na célula. Mas, se temos esta resistência e esta insulina que é pouca, não está a ser produzida, por quê? Porque a própria placenta estimula a produção de uma hormona que, de certa forma, impede a produção desta insulina pelo nosso órgão, que é o pâncreas. Então, consumindo alimentos como estes que fiz referência, a fruta, temos os vegetais, temos as hortaliças, que fazem parte daquilo que são os tais legumes. Vamos falar também da própria farinha, do próprio milho, mas integrais, ou seja, que tem menos calor em relação àquilo que é a própria farinha normal, esta de trigo, e aquilo que é o arroz, aquilo que é também a farinha de milho. Então, todos estes farináceos integrais, eles têm menos calor teórico, ou seja, mais energia e menos açúcar. Então, esta dieta é aquela que é recomendada. Bom, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida, em que falamos sobre a diabetes gestacional. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.